Que política é essa, meu Deus? Que tem que estar do lado do povo, onde o povo quer? Trend News. 360. O pastor Silas Malafaia, conhecido por sua influência no meio evangélico e até então forte aliado de Bolsonaro, expressou forte descontentamento com a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro durante as recentes eleições municipais em São Paulo. Ao final do primeiro turno, o pastor concedeu uma entrevista para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Na entrevista, Malafaia atacou frontalmente Bolsonaro pelo apoio tímido à reeleição do prefeito Ricardo Nunes e por não ter criticado suficientemente o candidato Pablo Marçal. Ele questionou: que porcaria de líder é esse? E afirmou que um verdadeiro líder não deve se guiar pelas redes sociais. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele Como não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap. Você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa. Sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Na visão dele, o eleitorado se dividiu porque Bolsonaro não se posicionou com firmeza e não desmascarou Pablo Marçal. O senhor acha, então, que a direita aqui, o eleitorado de direita desgarrou porque o Bolsonaro foi omisso? Porque foi omisso. Porque não se posicionou com firmeza. Porque não desmascarou Pablo Marçal. Quem fez isso fui eu, querida. E por que ele não fez? Por causa de redes sociais e com medo do Pablo Marçal vencer e ele ser derrotado. Ele também mencionou o caso de Cristina Grêmio, em Curitiba, que surpreendeu ao avançar para o segundo turno contra um candidato do PSD, apoiado por Bolsonaro. A candidata do PMB, também de direita, conseguiu uma votação expressiva sem apoio de grandes políticos e foi totalmente boicotada nos debates e pesquisas. Ô, Mônica, vou te falar, o que ele fez agora em Curitiba, quando a mulher, a jornalista, começou a crescer, ela pode usar meu nome. Eu falei, não, aí não, chega, não dá. Que política é essa, meu Deus? Que tem que estar do lado do povo, onde o povo quer? O pastor também revelou uma conversa telefônica com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que relatou que ele estava chorando, deprimido
em sua casa de praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Segundo Malafaia, o motivo da angústia de Bolsonaro era a prisão de várias pessoas próximas a ele. De crítica, ele estava chorando depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos para a rua, cara. Ele chorou 5 minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. No visor como eu estou com você. Falei, não... Por quê? Com medo de ser preso? Hã? Medo de ser preso? Não é medo. Eu estou dizendo, ele estava depressivo porque as pessoas em volta dele foram tudo presas. E ele estava na iminência de ser, ele estava depressivo, angustiado. Eu falei, vai ficar aí chorando em Mambucaba? Vamos para a rua. Mas ele estava desnorteado. Como é que vai ser? Deixa comigo. Só preciso que você grave um vídeo para convocar o povo. E ele disse que ele é honesto. O Bolsonaro tem defeitos. 2 coisas dele. Ele é humilde, isso é uma coisa dele, e ele não é um cara desonesto, não é soberbo. Falou para todo mundo, para a imprensa. Se não fosse o Malafaia, não ia ter manifestação dia 25 de fevereiro. Então ele me respeita. Além da decepção com Bolsonaro, o pastor também externou frustração com o senador Magno Malta e os deputados Marco Feliciano e Nicolas Ferreira. Do menor para a maior decepção. Primeiro, a minha decepção com Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau da guerra, ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar, você tem que falar, e ele ficou calado. Não, essa guerra não é minha, é sua sim. O que está em jogo é 2026. Esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa, mas não tomou atitude. Minha primeira decepção. Por quê? Medo? Hã? Medo? Rede social. Rede social. Ô, Mônica, nós estamos vivendo hoje um processo que as pessoas estão agindo conforme rede social. Todo mundo apoia? Eu vou nessa. Todo mundo critica? Bem, eu não vou nessa, mas vou me calar. Tá? Qual é a segunda decepção? A minha segunda decepção, eu estou falando em ordem de grandeza. Deputado Marcos Feliciano, um dia desse, pregou na minha igreja e disse, pastor Malafaia é como um pai que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal. E esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer e apoiando o Pablo Marçal. Então, essa é a segunda decepção na ordem de grandeza. A terceira decepção, Nicolas. Você sabia, nós temos bolsominions e nicolominions agora? Nós já temos bolsominions. Agora temos os nicolominions. O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de politiqueiro velho. E eu vou te provar. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora, ele não. Ele pertence ao PL. Ele, no mínimo, boca fechada, porque o líder dele estava apoiando o Nunes. Então, ele vem com uma história de 2 copos. Um está cheio de veneno, o outro você não sabe, então vou arriscar. Aí, muito bem. Aí, a decepção final. Ontem, ainda no processo das eleições, ele foi questionado. E a resposta dele, uma coisa assim, para mim, nojenta. Qual foi a resposta do Nicolas? Não, se o Pablo Marçal mentiu ou está errado, que pague. Ontem, depois da polícia mostrar que o documento é falso, e aí ele piora. Outros aí também têm que ser incriminados, como o Janones, que mentiu. Existe uma diferença, tá? No Código Penal, artigo 299, falsidade ideológica. Artigo 139, difamação e calúnia. Artigo 299, o que o Pablo Marçal fez é reclusão, cadeia penitenciária de 1 a 5 anos. Quando você calunia e difama, é detenção de 6 a 2 anos, que ninguém vai para a cadeia por causa disso. Você já viu, paga multa. Então, ele, ontem, no processo eleitoral, querer disfarçar para proteger esse bandido que merece a cadeia, decepção total. Usou a politicagem velha para proteger quem ele apoia. Não teve a dignidade. Eu mandei para ele, Mônica. Eu mandei para ele um banner. Nicolas, eu estou falando como pastor, como um cara que tem idade para ser seu pai. Você é um cristão. A tua consciência foi informada de que esse cara é um canalha.
faça um vídeo e retire o apoio dele. Você vai crescer, não deu nem pelota. Essa é a terceira. O pastor elogiou a postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmando que ele demonstra uma verdadeira liderança. Malafaia declarou que, se Bolsonaro continuar inelegível até 2026, apoiará Tarcísio para a presidência, destacando que o governador demonstrou caráter e coragem em suas ações políticas. Primeiro, a alegria da postura do governador de São Paulo, Tarcísio. Líder não anda atrás de povo, líder guia, anda na frente. Liderança não é sobre seguidores, é sobre propósito. Liderança não é sobre seguidores. Você não é um verdadeiro líder até que você não ande sozinho. Então, o Tarcísio ganhou muito comigo, porque um líder não está preocupado com redes sociais. Se você vai perder ou ganhar. O Tarcísio veio pro pau, isso é líder! Veio pro pau. Se o cara vai ganhar ou não, tá aqui minha posição. Tarcísio de Freitas é um nome para a presidência da República? Ele se impôs agora, ele conseguiu mostrar... Se Bolsonaro se tornar inelegível, que é uma vergonha... Se tornar não, ele é, né? Não, se ele continuar inelegível, é uma vergonha... Certo. Uma vergonha, é politicagem pura, eu entro de cabeça para apoiar Tarcísio. Entendi. Vou te falar aqui, se eu tinha alguma dúvida sobre Tarcísio, se eu tinha alguma dúvida sobre ele, essas eleições caíram todas. Quais eram as suas dúvidas? Eu tinha dúvida se ele estava fazendo um jogo de conversar com ministros do STF, tá? O que é isso? Que conversas são essas? A Folha publicou uma fala minha. Não sei se foi você. Eu falei isso. Ué, qual é o posicionamento de Tarcísio para conversar com ministros do STF? É para peitar e dizer está errado em relação ao Bolsonaro? Para quê? Ou para manter relacionamento? Eu fiz esse questionamento e saiu na Folha. E agora, o que você acha? Ele mostrou. Líder é atitude. Em resposta à entrevista de Malafaia, Flávio Bolsonaro declarou, por meio de nota ao Metrópolis, que roupa suja se lava em casa e não em público. Flávio defendeu que seu pai agiu de maneira correta e foi decisivo para levar Ricardo Nunes ao segundo turno em São Paulo, destacando que sem ele, Nunes não estaria no segundo turno. O desembargador aposentado Sebastião Coelho também se pronunciou sobre a polêmica entrevista de Malafaia e afirmou que o pastor está fazendo um cálculo político. Bom dia a todos. Eu quero conversar com você acerca de uma entrevista que Silas Malafaia concedeu, dizendo que Bolsonaro não é confiável, é covarde, omisso e uma porcaria de líder. Além disso, entrou em assuntos emocionais da vida do Bolsonaro com relação à eleição de 2022. Você viu nessa campanha de São Paulo que Malafaia mostrou que é uma pessoa que tem ódio no coração, rancor e é vingativo. E eu te pergunto, Malafaia é confiável? Vocês viram tudo o que ele fez neste ano com manifestações da Avenida Paulista em apoio total a Bolsonaro. E agora vem a público dizer essas palavras do seu amigo, vamos dizer assim. Então peço que você assista a entrevista, eu vou deixar nos meus stories, e você tira a conclusão para ver se Silas Malafaia é uma pessoa que merece confiança. A meu sentir, ele já está com cálculo político, visando o futuro. Analise e conclua. Paz a todos. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.